Olá, meus queridos, tudo certinho? Eu sou o professor Lucas e na aula de hoje nós falaremos sobre cartografia. Mais especificamente, falaremos sobre os principais elementos do mapa. Nessa primeira etapa, eu vou fazer o geralzão sobre os elementos e depois eu vou me aprofundar na parte do elemento que hoje nós trabalharíamos mais específico na nossa aula. Os elementos de um mapa, os principais elementos, eles são 5 elementos. Nós temos que ter um título para saber de onde é, qual é o tema desse mapa. Precisamos ter uma legenda para saber o que cada coisa no mapa significa. Precisamos da orientação, ou seja, daquele norte que geralmente fica no cantinho do mapa. Precisamos da escala, que é o que nós vamos trabalhar hoje, e da fonte, para você saber de onde você tirou as informações para colocar naquele mapa. Ou melhor, para você saber de onde que a pessoa que tirou as informações para fazer este mapa. Pois bem, escala. Tema de hoje. Quais são os tipos de escala? As escalas nós temos de 2 tipos. A escala chamada do tipo numérica e a escala do tipo gráfica. Como é que você vai descobrir isso no mapa? Geralmente embaixo do mapa tem alguns numerozinhos e tem uma reguinha. Quando tem aquela caixinha e o número, ou tem uma reguinha e o número, a gente chama de escala gráfica, ou seja, tinha um gráfico, tinha um desenho da régua. Quando a gente trabalha a escala numérica, é só o número. 1 para, e aqui são aqueles 2 pontos, tantos milhões. E aqueles tantos milhões são milhões de centímetros, certo? Como que isso aparece no mapa de vocês? Já vou mostrar para vocês e depois a gente vai entrar no cálculo dessa escala. É muito simples. Para calcular a escala só tem 3 fórmulas. 3. A fórmula que eu descubro a escala, a fórmula que eu descubro a distância real do objeto, ou seja, o tamanho real que ele tem, e a distância gráfica, que no caso seria como, por exemplo, esta miniatura que eu tenho aqui. Isso é um Fusca preto, aqui um Fusca azul. Então a distância gráfica é isso aqui, ó, é a representação. A escala gráfica ela pode ser para uma miniatura, ela pode ser no próprio mapa de vocês, ela pode ser naquele boneco que você tem em casa. Todos eles têm escala, porque eles foram reduzidos. A escala 1 para 1 seria o tamanho real do objeto. Uma escala reduzida, ela vai ser 2 pontos para alguma coisa. Esse alguma coisa é o número que vem depois de 2 pontos, que eu já vou mostrar para vocês. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou mostrar como é que se faz o cálculo dessa escala. Da escala, da distância real e da distância gráfica. É uma fórmula muito simples. Para isso, para vocês fazerem esse tipo de cálculo, vocês só precisarão trabalhar multiplicação e divisão. Então é muito simples. Venham comigo? Então, este material de escala cartográfica, eu havia esquecido de falar anteriormente, ele está na página 43 do nosso material, que é o material da Positivo. Como eu havia falado ali, a escala ela pode ser numérica ou gráfica. A numérica ela vai aparecer dessa maneira. Número 1, está para esses 2 pontos, ele significa está para 32. Então, 1 centímetro no mapa, ele está para 32 centímetros na vida real. A mesma coisa acontece aqui, 1 para 8 milhões. Isso aqui é um mapa que representa o Brasil, por exemplo. 1 centímetro no mapa representa 8 milhões de centímetros no mapa. Na escala gráfica, que eu falei para vocês que aparecia a reguinha, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma régua, que ela pode aparecer dessa forma, ou ela pode aparecer fechadinha, assim, ó. E aí, geralmente, quando ela aparece fechadinha, até de um lado ela tá geralmente pintada. Cada lacuna dessa daqui, ó, cada partezinha dessa daqui, ele representa 1 centímetro.
A mesma representação que eu usei, o mesmo exemplo que eu usei aqui de 1 para 8 milhões, ela vai estar aqui, ó. Como que eu sei que esses 8 milhões representam 80? Porque para eu transformar os 8 milhões de centímetros em quilômetros, eu preciso cortar 5 zeros. Então, vamos lá. 1 está para 80 quilômetros. Então, eu cortei os 5 zeros e transformei esses 8 milhões de centímetros em 80 quilômetros, só cortando aí os 5 zeros, certo? Então vamos aos cálculos. Para eu calcular a escala, a distância real e a distância gráfica, eu tenho estas fórmulas. Lembrando uma coisa, algumas pessoas podem, notar, às vezes ter um conhecimento um pouco maior sobre matemática. Vocês vão ver que essas duas escalas aqui, ó, elas são da mesma família matemática. Tanto que se eu pegar o E de escala que está aqui nessa conta, multiplicando e jogá-lo para o outro lado, ele vai para o outro lado dividindo. E vai ficar essa fórmula aqui, porque eu isolei o D, ele vai ficar essa fórmula aqui. Já a da escala não é da mesma família matemática, portanto, não adianta eu jogar a letra para o outro lado, porque não vai ficar certo, tá? Então, só as duas que variam são essas, que é como se fossem irmãs, e essa daqui é uma outra variação. Vamos aos cálculos, então. Pois bem, para vocês entenderem o que isso significa, eu vou voltar, então, na minha miniatura. Essa combizinha que eu tenho aqui, ela tem uma escala de 1 para 32. 1 centímetro, no caso, nessa escala, representam 32 centímetros numa Kombi real. Tá, professor, então como é que a gente faz? No caso, eu venho aqui e anoto, eu quero saber a distância real. Então, vamos lá. Eu sei que a escala deste carrinho é 1 para 32. Então, eu venho aqui e coloco escala é igual 1 para 32. A distância desta miniatura, se eu for medir dessa pontinha do para-choque até aqui no final, eu terei 14 centímetros. Então, que no caso esses 14 centímetros representam a distância gráfica, esse Dzinho aqui. Então, a distância gráfica é igual a 14 centímetros. Como é que eu faço o cálculo? Distância real é igual a distância gráfica vezes a escala. Distância real é igual a 14 vezes 32. Distância real será aproximadamente aí 450 centímetros, que no caso daria 4,5 metros. Eu vou mostrar para vocês isso na prática. Eu vou mostrar para vocês se eu soubesse, por exemplo, a distância real do carro e não soubesse a distância da miniatura, ou se eu não soubesse a escala. Então, eu vou até ali na garagem e eu vou mostrar para vocês, então, como é que eu faço, por exemplo, a medição do carro, certo? Então, como eu estava falando para vocês, para fazer a medição do veículo que vocês vão fazer da seguinte maneira. Peguem, pode ser uma vassoura ou pode ser algum outro tipo de madeirinha, coloquem na frente do carro, na ponta mais, na ponta do carro, não dá para ser no canto, porque, por exemplo, aqui, ó, a Kombi, ela é curvada e a maior parte dos carros, se tu medir desse canto aqui, ele é menor do que aqui, então tem que medir as extremidades. Você vai pegar um giz, um pedacinho de
de tijolo, uma fita, e aí você vai fazer isso aqui, ó. Colocou, vê se a vassoura aí tá bem retinha, e você vai marcar aqui no chão. A mesma coisa você vai fazer na parte de trás do carro. Depois com as duas marcações, peça ajuda aí pro adulto que está lhe ajudando, você vai medir, pode tirar o carro e fazer a medição do tamanho dessa marcação até a marcação que você vai fazer na parte de trás do veículo. Com o auxílio de uma trena, depois de você ter feito a marcação de trás, aqui eu já vou mostrar para vocês como se mede, porque eu já sei o tamanho da Kombi. Então, com uma trena como essa, você vai fazer a medição. E no caso, ó, no caso da Kombi, dá 4,50 m dessa extremidade até a extremidade traseira. Então você vai pegar a sua folha e anotar aí 4,50 m ou 450 centímetros. A Kombi eu já sei. Eu vou fazer no outro carro, que eu não sei o tamanho dele, para ser mais um exercício então para vocês fazerem, antes de vocês fazerem a medição do carro que vocês têm em casa. Então, esse carro aqui, diferente da Kombi, eu não sei o tamanho dele, mas para essa atividade, então a gente vai fazer junto, né? Vamos fazer essa medição. A mesma coisa que eu fiz com a Kombi eu vou fazer aqui. Botei aqui para medir retinho no chão, fiz a marcação. Aí você vai lá atrás fazer o mesmo. Então, você vem aqui atrás do carro e faz a mesma coisa que você fez na parte da frente. Coloque a vassoura, marque o tamanho do carro. Marquei, está marcado no chão. Então, peça ao seu avô, ao seu pai, a pessoa que está te ajudando a fazer essa atividade, ou para tirar o carro, ou para ir lá na frente do carro. Porque com uma trena como essa, que é uma trena de fita, se tiver uma pessoa lá na frente, como a Jack foi agora lá, dá para a pessoa marcar por baixo do carro mesmo, que tu consegue mandar a trena, ó. Então vai mandando a trena, a pessoa marca lá na frente e tu marca aqui atrás. Ó, a Gé já pegou a fita lá do outro lado e, por incrível que pareça, este veículo deu o mesmo tamanho da Kombi, 4,50 m ou 450 centímetros. Anotem aí na sua folha para a gente então fazer a atividade. Caso você tenha dificuldade em fazer com o carro, dá para ser feito também com a bicicleta. Então, que também é um meio de transporte, né? Vai até o extremo da roda, marca no chão, vai até a roda da frente, faça o mesmo. E aqui, ó, a bicicleta é mais fácil tirar. Tirou a bicicleta. E faça a marcação. e 83 centímetros ou 183 centímetros. Pois bem, voltamos aqui, como vocês viram ali, então o tamanho da Kombi deu exatamente 4,50 metros, como o professor havia falado. Do outro carro que eu medi, ele também deu o mesmo tamanho, então acabou que nós acabamos ficando com um exemplo único, né? Porque o tamanho deu o mesmo, 4,50 metros. E é depois isso que você vai fazer na sua atividade lá medindo o seu carro, certo? Olha só, distância gráfica.
Vamos imaginar então que eu não soubesse a distância gráfica, que eu não soubesse o tamanho dessa miniatura. Mas eu já soubesse a distância real e eu já soubesse a escala. Então eu pegaria aqui a distância gráfica, eu não sei. A distância real, 450 centímetros ou 4,50 metros. E a escala, 1:32. Vamos lá então jogar na fórmula. A distância gráfica é igual ao 450 centímetros dividido por 32. Distância gráfica é aproximadamente 14 centímetros. Eu digo aproximadamente porque ele vai dar 14,0 alguma coisa. Isso, inclusive, você pode até usar uma calculadora para te ajudar nesse cálculo. Vamos imaginar que eu soubesse o tamanho da miniatura, que eu soubesse o tamanho real do veículo, só que eu quero saber a escala dele. Como que eu faria então? A escala é o que eu quero saber, eu não sei ainda. A distância gráfica é de 14 centímetros. E a distância real é de 4,50 metros ou 450 centímetros. Eu sempre preciso trabalhar em centímetro. Eu não posso mudar. Se eu tiver em metro, se eu tiver quilômetro, eu vou ter que transformar para centímetro. Peguei aqui. Escala é igual. Distância gráfica, 14. Distância real, 450. E agora? Como é que eu vou dividir 14 por 450? Eu vou aplicar aquela regra da matemática, em que eu vou pegar aqui e vou dividir o número de cima por ele mesmo, por 14, e o número de baixo também por 14. Em cima vai ficar 1, embaixo vai ficar 32. Que no caso, então, essa escala é uma escala de 1:32 centímetros. Tranquilo? Agora, você vai, com a ajuda de um adulto, ajuda do pai, ajuda da mãe, fazer a atividade que o professor vai pedir para vocês. A atividade vai ser a seguinte, uma atividade muito simples, que é como o professor mostrou ali na medindo o carro. Você vai pegar o seu carro que você tem em casa ou a bicicleta e você vai tirar a medida. E você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o tamanho real do carro, que é o que você vai medir ali na régua. Você vai anotar aqui. A escala que o professor quer que vocês usem é a escala de 1:32. Vamos usar essa escala como um padrão, que é a mesma escala desse carrinho aqui. E a distância gráfica, nós vamos imaginar que a miniatura do seu carro ou da sua bicicleta tenha 14 centímetros. Qual é o tamanho real? Bom, então, na atividade que o professor vai passar para vocês, vocês vão medir o carro, como o professor mostrou ali anteriormente, e vocês vão fazer o seguinte. A distância real, que é o D maiúsculo, vocês vão descobrir medindo o seu carro ou medindo a sua bicicleta. A escala padrão que nós vamos usar é a mesma escala deste carrinho que eu tenho aqui. 1:32. 1:32. E aí a gente vai descobrir, você vai descobrir a distância gráfica que ficaria o seu carro se ele fosse uma miniatura. Então, no caso da Kombi ali, o professor descobriu 4,50, que eu pedi para vocês anotarem. Mas o carro de vocês pode ser maior, pode ser menor. Então, para eu fazer esse cálculo, para você fazer esse cálculo, você vai ter que usar
a fórmula da distância gráfica para descobrir qual tamanho ficaria a miniatura do seu carro ou a miniatura da sua bicicleta se ela tivesse a escala de 1 para 32, que vai ser o seguinte: distância gráfica é igual a distância real, que é aquilo que você mediu lá, sobre 32. Aí você substitui aqui o D dessa fórmula pela distância que você encontrou lá na sua trena, na sua régua, e você vai fazer então o cálculo e vai descobrir qual tamanho ficaria a miniatura do seu carro ou a miniatura da sua bicicleta. Lembre-se, peça ajuda para um adulto caso tenha que se mexer no carro. Se tiver que botar o carro para frente, se tiver que botar o carro para trás, peça ajuda para essa pessoa, para esse adulto que está contigo. Além dessa atividade que o professor deixou para vocês fazerem, para medir o carro e tal, eu vou deixar também algumas atividades no livro que são bem simples para vocês fazerem. Então, até a próxima aula, um abração e tchau, tchau!